Olá, Perspectiva Brasil recomeça hoje com um enfoque no Congresso Nacional, onde os trabalhos legislativos iniciam de fato o novo ano. E 2020 começa com uma pauta econômica, com ênfase na reforma tributária em pleno ano de eleições municipais. E o presidente Bolsonaro enviou mensagem aos parlamentares através do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Aliás, essa entrega foi uma demonstração também de força, pelo menos por hora, da estabilidade do ministro. Alguns dizem que sim. Uma reunião de líderes já começa a delinear as prioridades. A Comissão Mista da Câmara e Senado já trabalha na linha de composição e agora é questão de vontade política. Os dois presidentes, Davi Alcolumbre, do Senado, e Rodrigo Maia, da Câmara, nos discursos, caminharam na linha de prioridades e ambos olharam para mudanças para a retomada da economia. Simplificação de impostos pela reforma tributária para solucionar entraves na economia, um pacto federativo, independência do Banco Central, prováveis alterações na CLT e situação, como fica essa situação dos funcionários públicos, se as novas regras que virão podem atingir ou não os antigos funcionários. E o que ficou claro, quaisquer mudanças mais polêmicas terão de vir do texto proposto pelo governo. O presidente Rodrigo Maia chegou a sugerir menos gastos com o Estado e mais investimento em ações sociais. Ainda sob a ótica do Congresso, um projeto de lei vai determinar as ações que o Brasil adotará para a retirada de brasileiros da China por conta do surto do coronavírus. Porém, essas pessoas devem estar assintomáticas e a quarentena, que agora aqui no Brasil se considera não mais 14, sim 18 dias de observação, será em uma base aérea militar sob a supervisão de profissionais da saúde para evitar qualquer possível transmissão caso haja uma incubação do coronavírus. Nós estamos aqui com o professor, o cientista político, economista Ricardo Caldas. Ele pode nos ajudar aí já nessa primeira análise dessa nossa ampla pauta no Congresso, né, professor? Muito obrigada pela presença. Sobre a questão da pauta, eu penso que tem muita gente com uma expectativa elevada demais sobre a atuação do Congresso para 2020. A gente não pode esquecer que 2020, por ser um ano eleitoral, a atuação do Congresso ela fica mais limitada, ela fica muito concentrada ao primeiro semestre. Depois de julho, é muito difícil trazer os deputados para cá, os senadores também, para votar as matérias. Em geral, eles votam em sessões chamadas concentradas, né? Então, de todos aqueles tópicos que foram mencionados ali, por você aqui anteriormente, eu diria que o que tem mais chance de passar é a questão da reforma tributária. A questão da reforma administrativa a questão é muito delicada. Polêmica até, né, professor? Ela é polêmica e delicada, as duas coisas. E como é um ano eleitoral, você mexer na questão da estabilidade dos servidores. E direitos. Direitos adquiridos. Durante as eleições, eu acho que isso aí é um tema explosivo. A informação que eu tive, eu não sou advogado, mas a informação que eu tive, que está circulando hoje no meio jurídico, é que os servidores que foram contratados, fizeram concursos e foram contratados e já estão no quadro do governo, o governo não poderia mudar a situação funcional deles. Eles não poderiam ser demitidos, por exemplo, como o governo deseja. Isso ficaria para os novos servidores e mesmo assim deveria haver uma PEC para prever isso. Mas já se fala numa PEC também. Sim, mas aí é para os que entrarem depois da PEC, não para os atuais. Por isso que o governo está segurando um pouco os concursos públicos, porque ele quer que só haja concurso depois que a questão da PEC estiver resolvida. Ou seja, as mudanças serão para os novos entrantes e não para os antigos. Então essa questão eu acho que está mais ou menos pacificada, não se espera que nenhuma mudança atinja os atuais servidores. Agora, a questão da reforma tributária, o que acontece? Já existem alguns textos que circulam dentro do Congresso, especialmente na Câmara, com sugestões. E já há um consenso mais ou menos sobre qual dos textos que tem mais chance de ser aprovado. O governo tem a preferência dele, o Congresso tem a sua própria preferência, mas é possível um acordo, entre esses atores. Se houver esse acordo, a reforma tributária tem muita chance de sair esse ano. Então, na minha opinião, tem mais chance de sair a reforma tributária do que a reforma administrativa.
Então, esse eu acho que é um ponto bastante claro. Eu vejo como uma tendência a consolidação em relação à reforma tributária. Então, muita gente esperando coisas demais, elas vão ficar decepcionadas. Eu estou esperando coisas de menos. Eu penso que vão se concentrar em uma, duas, três grandes coisas. Mudar a CLT durante o período de eleições, eu acho muito difícil. Pois é, mas a economia é o forte, o próprio governo já sinalizou, os parlamentares têm consciência disso, né? Sim. Senadores e deputados. Pois bem, e eu queria voltar a esse assunto com o senhor daqui a pouquinho. O professor Ricardo Caldas continua conosco para novas análises agora na área da economia. Porque a economia continua oscilando. A balança comercial brasileira já mostra índices de perdas por conta da questão da saúde, o coronavírus, e agora somada também a algumas restrições que a Argentina coloca como barreiras comerciais aos nossos produtos. E uma novidade que assustou a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, apontou: a indústria já encolheu em 52% as suas exportações nos últimos meses. E o IBGE mostrou em uma pesquisa que houve uma retração de 1,1% na indústria brasileira em 2019. Nós vamos tratar desses assuntos, desses e outros assuntos que vamos agregar agora com o professor, no nosso intervalo daqui a pouquinho, porque mais do que nunca essas medidas a serem aprovadas no Congresso, elas precisam realmente ajudar a alavancar a economia. A economia, que é a intenção do governo e assim também do Congresso Nacional, que já entende assim, já ambos se movimentam num ato que deve ser e num ano muito curto, praticamente 5 meses de trabalho intenso. Alguns mais otimistas acreditam que, se a Câmara votar até abril a reforma tributária e o Senado maio, junho, extrapolando outubro, isso os mais otimistas, a tarefa de casa dos parlamentares será cumprida e haverá tempo para um bom encaminhamento este ano. O governo já mostrou sinais de composição, de uma fumaça de paz para a composição, tirando um assunto dessa discussão que poderia trazer mais polêmica: a cobrança de impostos nas operações bancárias de entrada e saída de dinheiro das contas dos clientes. O professor Ricardo Caldas, com certeza, vai descer a detalhes nessas conversas conosco, e afinal de contas, medidas e ações improrrogáveis é o que nós estamos ouvindo. Então, pautas prioritárias. Esse assunto a gente conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ações improrrogáveis. A gente ouviu muito essa palavra nesses últimos dias. E a bola, o jogo agora está com o Congresso Nacional. Eu estou aqui com o professor Ricardo Caldas e gostaria de abordá-lo o seguinte: professor, para o senhor, o que é considerado improrrogável? Exatamente nesse ano, que o senhor lembrou bem, é um ano curto, né, por conta das eleições municipais, porque a pauta inclui também nas metas improrrogáveis, vamos lá, nas medidas, independência do Banco Central, alterações na reforma tributária, CLT, né, que a gente sabe que em alguns momentos essas medidas vão cair em pontos polêmicos. O assunto está com o senhor.
Então, como eu mencionava antes, eu penso que as medidas polêmicas vão ficar para depois das eleições. Algumas delas não afetam diretamente a governança hoje. Por exemplo, a questão da independência do Banco Central. Ela não tem um reflexo direto no déficit do orçamento, nem isso impacta esse orçamento de uma maneira tão imediata. O nosso déficit ele é grande, ele é expressivo, mas eu penso que ele precisa de medidas estruturais. Por outro lado, as soluções que foram apresentadas pela área econômica, elas são politicamente inviáveis no ano eleitoral. Aumento de impostos, falou-se aumentar impostos sobre cerveja, imposto sobre cigarro, falou-se imposto sobre operações financeiras. Todos esses impostos foram mal recebidos, tanto pelo presidente quanto pela área política do governo, e aí também leia-se Câmara e Senado. Um ponto que eu não mencionei antes, que eu gostaria de mencionar agora, é que está havendo uma certa convergência de agendas, tanto do deputado Rodrigo Maia quanto do presidente da República. Não podemos nos esquecer que este é o último ano do deputado Rodrigo Maia como presidente da Câmara. E certamente ele vai querer deixar uma marca, porque ele tem pretensões presidenciais também em 2022. Inclusive aquela aliança de centro que está buscando um nome comum, talvez ele queira ser esse nome comum. Então, o que isso tem a ver com a pauta no Congresso? Que ele tem todo o interesse em trabalhar com o governo numa pauta positiva, numa pauta comum, vamos chamar de agenda positiva, para que alguma coisa seja aprovada. Então, que coisas são essas? Que coisas seriam essas? Eu imagino que haverá uma seleção entre todas aquelas pautas, aquelas que são viáveis, que não são polêmicas e que o governo pode contar com o apoio de parcelas da oposição, a oposição talvez mais moderada. Então, com isso, CLT, na minha opinião, está fora, não consegue passar esse ano, reforma administrativa está fora, a independência do Banco Central também, eu diria que não vai entrar agora, embora seja uma pauta que não, administrável. Administrável, ela não chega a ser uma pauta polêmica, ela é uma pauta interessante. Todo mundo, em tese, diz que é a favor da independência do Banco Central, só que cada partido e cada ator tem uma definição própria do que seria a independência do Banco Central para ele, né? E para os servidores do Banco Central já é outra coisa também. Mas, mesmo assim, eu acho difícil chegar a um consenso sobre um conceito do que seria a independência do Banco Central no Brasil. Então, com isso, acaba sobrando as pautas econômicas. E a reforma tributária? A reforma tributária, o imposto que fica, o imposto que sai, impostos que serão fundidos também, que pode acontecer. É a simplificação que se busca. A simplificação. Aí sim eu penso que há um grande consenso para esse ano. E para a economia, o que se pode vislumbrar já a partir do Congresso? Porque o senhor lembrava, julho, outubro, quer dizer, julho não se considera porque é recesso. Mas até outubro, quer dizer, essa reforma tributária teria que estar já alinhada. Bem arredondada. Mas aí não entraria em vigor esse ano? Não, ela não pode entrar em vigor de qualquer maneira pelo princípio da anualidade fiscal. Ah, é verdade. Né? Então, mesmo que ela seja aprovada esse ano, dependendo também onde for, se for na Câmara, ela vai para o Senado e vice-versa, né? A não ser que seja uma comissão especial de temas comuns, mas mesmo assim ela poderia ser aprovada esse ano, mas só passaria a vigorar a partir de 2021. Então, esse é um outro ponto. Outra questão que nós não mencionamos, que eu acho que é importante mencionar, é a questão da reforma federativa, de um novo pacto federativo. Eu conheço bem essa discussão, é uma discussão muito grande, muito complexa. Mais uma vez, cada ator tem uma visão do que seria a reforma federativa ideal. Afinal de contas, envolve todos os municípios. Envolve todos os atores políticos, literalmente. Porque todos os prefeitos fazem lobby, os governadores fazem lobby, os deputados fazem lobby, os senadores fazem lobby, a presidência da República faz lobby também, lobby no sentido de querer trazer para si, ou seja, faz pressão para que a sua visão predomine. Ora, se for dessa forma, cada ator querendo trazer para a sua perspectiva, não se chega a um ponto comum. Então, essa questão da reforma federativa, na minha opinião, ela também vai ficar para o ano que vem. Eu acho que, de concreto mesmo, esse ano, se a gente conseguir aprovar a reforma tributária e a simplificação fiscal, já é uma grande coisa. Essa é a minha opinião. Eu queria arredondar nossa conversa hoje com a questão ainda do coronavírus, Sim. Que não é só uma preocupação de saúde, é grande,
Mas a economia também, paralelamente, se prejudica. Como é que o senhor está olhando essa questão? Então, o que acontece? Havia uma expectativa muito positiva sobre a economia mundial esse ano. A China tinha mostrado bons indicadores no início do ano, o desempenho dela no ano passado foi até um pouco melhor do que as expectativas, um pouquinho superior ao que se previa. Então, havia uma expectativa positiva muito grande. Quando saiu, né, quando foi divulgado esse surto, né, do coronavírus, aí foi um banho de água fria nos grandes atores internacionais, atores econômicos, né, nos bancos, no FMI, Banco Mundial e tudo mais. E aí o que acontece? Inevitavelmente começou-se a se comparar com o que tinha acontecido nas crises anteriores, do HIV, né, H1N1, SARS, né? o SARS. Então começou-se a fazer uma recuperação de todas essas crises na área de saúde, como é que elas impactaram a economia mundial. E no caso da SARS, que talvez seja a mais próxima, né, de todas, observou-se que na época ela gerou uma queda no crescimento chinês, não uma recessão, mas uma queda de até 0,5%. Então a expectativa hoje é que a China cresça menos 0,5%. Se ela crescer 6, talvez crescesse 5,5%. Se ela crescer 6,2%, talvez 5,7%. E isso, aí é que está o X da questão. Uma redução do crescimento econômico chinês afeta toda a economia global. Professor, e o Brexit? Porque a saída do governo, quer dizer, o Johnson, ele conseguiu o que queria, conseguiu a retirada, a independência da União Europeia, e já fala em composição até num comércio bastante independente, de novo, com a União Europeia, mas cogita Mercosul. Como é que ficamos nós, o Brasil, nisso? Porque, afinal de contas, a nossa União é de 91 e não se muda assim tão rapidamente. Como é que fica? Então, a questão do Brexit é interessante. Já foi aprovado no parlamento britânico, então isso deixou o ministro bem à vontade, o primeiro-ministro, para poder voltar a circular, vamos dizer assim, na área econômica internacional com novas propostas. Porque até então ele estava completamente amarrado dentro da União Europeia. Uma vez que ele sai, ele começa a poder vislumbrar uma atuação, de certa forma, independente, como você colocou muito bem. Só que não podemos nos esquecer que este ano ainda é um ano de transição. As regras da União Europeia continuam imperando, né? Porque há um período, né, de transição, né? Então, nesse ano, continua a valer lá para eles as regras de transição. E, acabando esse período de transição, aí o primeiro-ministro gostaria de rever a relação com a União Europeia, talvez num novo acordo agora, Reino Unido, olha que interessante, Reino Unido, União Europeia. E fala-se Reino Unido também seguindo aquele modelo canadense. Então, aí que eu queria chegar. Ele procura. Justamente, é esse ponto que eu queria chegar. Ora, o conteúdo desse acordo provavelmente seria um acordo de livre comércio. Não mais um acordo de integração regional ou um acordo com componentes como aspectos relacionados a conteúdo tributário, ou cortes de gastos, ou redução dos subsídios. Porque agora a União Europeia não tem mais influência direta sobre o Reino Unido. Então, o acordo que eu considero mais provável seria esse. Uma alternativa seria uma união alfandegária, mas que eu considero muito improvável e não é bem vista no Reino Unido, especialmente pelos deputados chamados eurocéticos, né? Que são justamente os que pediram a saída da União Europeia. Então, eu penso que o mais provável é ele negociar acordos de livre comércio, seja com a União Europeia, seja com o Mercosul. Aí nós temos uma grande oportunidade para nós. Então, as pessoas sempre falam dos aspectos negativos, mas elas esquecem também dos aspectos positivos. Então, o coronavírus, ele pode gerar um aumento das exportações brasileiras para a China? Pode. Ele pode pode permitir o aumento das exportações do Brasil para a Europa e Estados Unidos? Também. Porque muitos produtos que eram fabricados na China, especialmente os da área alimentícia, não vão ser fabricados mais. Então, vai haver uma tendência à redução das importações da China de quaisquer produtos que possam ser considerados como possíveis transmissores do vírus. E aí, nesse sentido, o Brasil pode entrar. Não apenas relacionados ao alimento, ao processamento, mas também manufaturados. A gente não pode esquecer que a região de Wuhan, que é a região justamente onde é o
o surto, né, ficou mais evidente, e que está em quarentena, é uma grande região automobilística chinesa. Então, os produtos que saíam daquela região com destino ao exterior, ou seja, as exportações provenientes dessa região, elas tendem a ser reduzidas, tendem a declinar. E aí o Brasil pode entrar também nesse espaço que a China vier a deixar se isso ocorrer. Veja bem, um prognóstico positivo para o Brasil. Ao contrário da CNI. Que sinaliza uma situação bastante desconfortável. Então, o estudo da CNI, que eu não tive acesso ainda, mas parte ele é baseado no desempenho da indústria como um todo no ano passado. E aí, grandemente baseado, com certeza sabemos, né, nos dados do IBGE. E aí, não há dúvida sobre isso, o declínio da indústria no Brasil no ano passado foi estimado em torno de 1%. Então, o país cresceu, vamos dizer assim, em torno de 1%, assim, arredondando, mas, por outro lado, a indústria decresceu 1%. O que significa isso? Que os outros setores cresceram mais que a indústria, leia-se serviços e agricultura. Então, a agricultura está em alta. E aí, qual o resultado disso numa outra perspectiva que você colocou muito bem? A perda de competitividade de produtos industriais brasileiros. Então, alguns produtos que eram muito significativos na balança comercial brasileira, nas exportações brasileiras, estão perdendo espaço. O Brasil exportou mais produtos agrícolas, mas, em compensação, diminuiu um pouco as exportações de alguns produtos manufaturados. Por quê? Bom, a primeira hipótese seria por uma taxa de câmbio inadequada, o que não é o caso, porque o dólar está agora a 4,24, em torno disso, 23, 24, 25 centavos de real. Ora, é uma taxa extremamente competitiva. A moeda está em baixa, a moeda brasileira. Então, quando a moeda nacional entra em declínio, ela torna as exportações do país mais competitivas. Se mesmo com esse declínio da moeda, o Brasil não conseguiu exportar mais produtos manufaturados, é porque nós estamos tendo um problema de competitividade mais profundo, o que a gente chama também de um problema de competitividade estrutural. Ou seja, a nossa indústria hoje não está conseguindo competir nos grandes centros internacionais. E aí é preciso, isso é uma hipótese que eu estou mencionando. Se isso for verdade, aí é preciso saber as razões para essa queda na competitividade da indústria brasileira, porque isso é uma coisa muito importante. Claro que em alguns segmentos a queda foi maior, em outros foi menor, não importa. Mas o que é importante é que está havendo uma queda na competitividade. E a gente tem que descobrir as razões disso, porque senão a gente pode inviabilizar o nosso próprio setor industrial a médio e longo prazo. Então, essa questão que você mencionou realmente é fundamental. Professor, muito, muito agradecida com as suas informações, sua contribuição, as análises sempre muito precisas. E eu convido você a continuar com o nosso Perspectiva Brasil. Inclua, né? Assine, seja um assinante desse nosso espaço e receba a próxima edição do Perspectiva Brasil. Eu convido você a continuar nos assistindo sempre que possível. Eu te convido e espero toda semana. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada, professor Ricardo Caldas. Eu agradeço o convite. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até mais.